A paz de Cristo Jesus, meus irmãos, para todos vocês. Meus irmãos, tem uma palavra para vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que eu estou anunciando a vocês é o Messias. Meus irmãos, nós que estudamos e meditamos na palavra do Senhor, todos nós sabemos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Cristo quer dizer Messias. E no livro de João, o Evangelho, no capítulo 4, para vocês aqui, no capítulo 4, se for no capítulo 4, é o capítulo 4. Temos uma aprovação que, antes de eu dizer para vocês a mensagem, falar para vocês a mensagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17 em diante. No livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4, Jesus se declara, no versículo 25 e 26, Jesus se declara para a samaritana que ele é o Messias, o Filho de Deus. Se declara para ela. E no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo também, ele afirma que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Vou mostrar para vocês agora no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e 26. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Versículo 26. Então, Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Temos uma declaração. No versículo 29, vou acrescentar para vocês que a mulher samaritana, ela sai para anunciar, evangelizar o povo na cidade de Samaria. Avisar para o povo que o Messias já tinha chegado, se era ele mesmo o Messias. Diz assim no versículo... Eu vou ler o versículo 27 e o 28 e o 29, para que vocês venham entender. E naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria.
E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Porque aquela samaritana de Samaria, ela foi a primeira mulher que saiu a evangelizar o povo. Foi aquela mulher de Samaria. Venham ver o homem que disse tudo sobre mim, ao meu respeito. Ele falou tudo ao meu respeito. Venham ver. Será que ele mesmo é o Messias, o esperado, o Salvador? Aí o povo todos ali que ela evangelizou, naquele momento foram lá e comprovar para ver se era ele mesmo. Agora vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, para que vocês venham entender, compreender, porque eu venho gravando vídeo, venho provando, mostrando para vocês que eu não estou mostrando um outro evangelho, não estou pregando um outro evangelho, eu estou pregando e provando para vocês como Paulo fez dentro da Bíblia Sagrada, dentro das Escrituras Sagradas, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas, naquela época, muitos não acreditaram, naquela época, não queriam crer, aceitar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. E também nessa época que estamos vivendo, nem todos querem aceitar que ele é o Messias, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas ouçam com bastante atenção agora nessa mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Do mesmo capítulo 17 em diante, porque não tem versículo 1. Em Tessalônica, Paulo e Silas passaram pela cidade de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Versículo 2 agora. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Versículo 3. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que, depois de morrer, tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que eu estou anunciando para vocês é o Messias. Versículo 4. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, às quais se juntaram a eles um grande número de
não-judeus, convertidos ao judaísmo, e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Versículo 4. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jação, procurando Paulo e Silas, a fim de os levarem para o meio do povo. Versículo 6. Mas, como não os encontraram, levaram à força Jação e alguns outros irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares. Agora chegaram até a nossa cidade e Jação os hospedou. Na sua casa. Na casa dele, eles disseram. E Jação os hospedou na casa deles. Jação deu a esses dois homens, Paulo e Silas, moradia para eles ficar hospedados na casa dele. Uns homens maus, que queriam o mal daquele homem chamado Paulo e aquele homem chamado Silas. Homens maus, malandros, que aqueles judeus contrataram na rua para prender Paulo e Silas. Eles estão desobedecendo às leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jação e os outros. Depois que eles pagaram a quantia exigida para isso, e meus irmãos e minhas irmãs, como Paulo comprovou que Jesus é o Messias, eu também provo, eu também falo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Meus irmãos, quem crê que
Jesus é o Messias, o Filho de Deus, será salvo. Quem não crê, quem não aceitar, é condenado, porque rejeitou tanto o Filho como o Pai, porque quem deu o nome de Messias ao seu próprio Filho foi Deus, não foi outra pessoa. Foi Deus que deu a ele, o nome dele é o Messias. Então, você que não estava crendo, agora você pode crer e aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Temos na Bíblia Sagrada comprovações. Temos comprovações. Jesus falou para aquela mulher samaritana. Jesus ele foi quebrar a barreira que havia entre judeus e samaritanos. Porque naquela época os judeus não se juntavam com os samaritanos. Não gostavam dos samaritanos. E os samaritanos também não se juntavam com os judeus e não gostavam dos judeus. Então Jesus, ele foi até lá, naquele poço que Jacó cavou e deu ao seu filho José. Chegou lá naquele poço, se assentou, tomou uma fuga lá, esperou aquela mulher. Jesus ele já sabia que aquela mulher samaritana iria até lá naquele poço apanhar água, tirar água daquele poço. Quando Jesus ele diz, olha para ela e diz: mulher, dá-me um pouco de água porque eu tenho sede. E aí ela diz, olha para ele e diz: você sendo judeu e eu samaritana, você me pede água? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, portanto nós também não se damos bem com os judeus. Os judeus são nossos inimigos e nós também somos inimigos deles, porque nós não se damos bem. E os judeus, eles dizem que o lugar de adorar Deus é em Jerusalém. E os nossos antepassados adoravam Deus nesse lugar aqui. Aí Jesus olha para ela, aí diz: mulher, chegou a hora, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ele disse em espírito e em verdade, os adoradores vão adorar, porque ele disse: Deus é espírito, mas também é verdade. Eu estou aqui, a verdade revelada, eu estou aqui, o que foi revelado para vocês. O que foi revelado para os judeus que eu iria vir, eu já estou aqui. Revelado, eu sou a verdade, que vocês devem adorar, mas também vão adorar o Pai em espírito e em verdade, que sou eu. O Pai é espírito, vocês também devem adorar o Pai e adorar eu, que sou a verdade revelada. Aí ela pergunta, aí diz: nós sabemos que
o Messias tem de vir, que era ele, o Salvador. E quando ele vier, ele vai nos explicar todas as coisas. Aí Jesus ele olha para ela, aí disse: "Ô mulher, sou eu que falo com você. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias que falo com você." E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, do versículo 3, nós vemos que Paulo, ele também fala na sinagoga em Tessalônica, lá, para os líderes judeus lá, para aqueles judeus lá, que Jesus que ele estava anunciando era o Messias, o Filho de Deus, e que o Messias tinha de morrer, mas ao terceiro dia ele tinha de ressuscitar, aparecer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, espero que você esteja crendo na mensagem, para que você venha ter vida, salvação, esperança para você. Porque se você não crê que Jesus é o Messias, você não crê em Deus. Porque você pode passar o ano todinho, a sua vida toda, adorando Jesus, mas se você não crê que Ele é o Messias, o Filho de Deus, você não tem salvação. Porque você rejeita, você negou. Então, agora todos vocês fiquem na paz do Messias, o Filho de Deus. Bem melhor para que vocês compreendam, porque talvez vocês não queiram aceitar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Eu não rejeito Jesus, porque eu já creio, tenho a minha mente aberta para aceitar, crer e aceitar que Ele é o Messias. Todos vocês fiquem na paz, com a paz de Cristo Jesus. Amém.